Mudanças. O que fazer quando estas chegam? Nós estamos na segunda reflexão, mas hoje a parte 3 dessa segunda reflexão, deste tema, mudanças, o que fazer. A vida de Moisés teve início com influências que fugiam da alçada, ou seja, da competência, da autoridade de seus pais. Porque existia um decreto na época, o faraó, onde o povo estava debaixo de seu governo, decretou que todo o menino deveria ser jogado ao rio. Já era a terceira forma, ou seja, a terceira estratégia que Faraó identificou como ideal para ele, para que ele acabasse com a multiplicação daquele povo, o povo de Deus. Mas uma promessa existia para eles. E independente de qual decreto Faraó colocasse para eles, eles continuariam multiplicando, crescendo e se fortalecendo. Quando a promessa de Deus existe na nossa vida, mesmo que estejamos debaixo de influências que fogem da nossa alçada, a partir de leis, decretos, culturas de uma empresa, por exemplo, de um país, de uma cidade, de uma região onde você mora, Deus vai continuar a conceder promessas que Ele tem separado para você e para sua família. Você continuará a crescer, a multiplicar, a se fortalecer, porque você serve um Deus que tudo pode e que te dá estratégia, que te dá formas de desenvolver para alcançar as vitórias. E a família de Moisés assim fez com a vida dele. Sua mãe, Joquebede, mulher corajosa, mãe dedicada, mãe que entendia quem era Deus na vida dela. A partir de uma estratégia, ela coloca o seu filho no rio porque ela se concentrava em Deus. Esse é o primeiro comportamento que precisamos ter quando as influências nos alcançam. Precisamos nos concentrar em Deus e Ele falará com você e te protegerá. O segundo comportamento que nós precisamos desenvolver junto com a concentração em Deus é saber que as indignações que vêm à nossa mente por conta de tudo que acontece ao nosso redor e que foge à palavra de Deus, ou que pensamos que podem atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida, essas indignações, elas não podem ser indignações para murmuração, mas para fortalecer o nosso coração e nos achegar cada vez mais perto de Deus, orar cada vez mais ao nosso Pai para Ele nos dizer o que é para ser feito e clamarmos pela proteção divina para que as coisas não nos alcancem e assim atrapalhem o plano de Deus. Sabemos que Deus é poderoso para todas as coisas e quando Ele tem um plano para você e você está firmada na rocha, os planos vão acontecer na sua vida e na sua casa. E nessa terceira reflexão, o Senhor nos leva a dizer que não podemos ter medo. Não podemos ter medo das circunstâncias, mas confiar no Deus que servimos. Esta mãe, Joquebede, mãe de Moisés, diz aqui em Êxodo, no capítulo 2, que conta a história do nascimento de Moisés. Diz no versículo 5 que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio e ela viu a arca no meio do junco e enviou a sua criada e a tomou. Quando nós estamos em influências que fogem da nossa alçada, o Senhor torna acontecer o ilógico para nós. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa que é lógico, que vai acontecer. Imagina, a filha do faraó, aquele que fez o decreto, vê aquele junco, vê que ali há um filho hebreu. Em vez dela de manter este menino no rio para que fosse morto, porque assim era o decreto, o Senhor usa a própria filha do faraó para salvar este menino. O Senhor amolece os corações que devem ser amolecidos. O Senhor direciona os corações que são para serem direcionados. O Senhor faz o impossível para que a promessa seja cumprida na sua vida e fez assim com Moisés. Esta mulher era a forma que Deus usou para retirar aquele menino do rio e assim ele não fosse morto. E essa história também nos mostra que nós não precisamos nos moldar, ou seja, nos
formar a partir deste mundo, mas a partir do que Deus quer. Porque ela percebe que aquele menino era um hebreu, fazia parte do povo de Deus, então ela identifica. E as pessoas precisam te identificar como uma mulher de Deus. E quando as pessoas te identificam como uma mulher de Deus, sendo essa a sua identidade, Deus faz todas as coisas, Ele move montanhas para que você seja alcançada pela misericórdia de Deus. E Moisés então alcançou a misericórdia porque tinha um plano para a vida dele. E no versículo 8 diz assim: e a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça, que era irmã de Moisés, Miriam, que estava a observar todas as coisas. Foi a forma que a mãe de Moisés, Joquebede, achou para que toda a história tivesse um desenrolar conforme a direção de Deus. E diz assim: chamou a mãe do menino, Joquebede, mesmo entregando o seu filho às margens do rio. E a filha de Faraó encontra este menino, mas a mãe de Moisés participa da sua criação. A filha de Faraó, com o coração comovido, transformado por Deus naquele momento, permite que aquele menino fique vivo, permite que a irmã do menino chame uma hebreia, não diz que era a mãe do menino, mas manda chamar uma mulher hebreia. E a filha de Faraó permite que a mãe de Moisés o amamente por um tempo. Enquanto a mãe de Moisés amamenta esta criança, cria um laço indestrutível para a vida deste menino. Quando você cria um laço com Deus, um relacionamento com o Pai, Ele é para a vida toda. E para a vida toda, Ele te ensina a criar laços com pessoas certas, para que essas também façam parte da sua história. Mas tudo tem que ser direcionado por Deus. E além de criar este menino, a mãe, a família é sustentada pelo Faraó. Porque diz aqui que ainda pagou, no versículo 9, que darei um salário para a mulher que amamentar este menino. Então não se preocupe, concentre-se em Deus. Nessa terceira reflexão, façamos a nossa mente focada em Deus, concentrada em Deus. Nossas indignações sejam sustentadas para não nos moldarmos a este mundo, mas termos esperança de quem Deus é na nossa vida. E sem ter medo, porque Deus, Ele usa o ilógico para promover na sua vida as promessas que Ele tem para você. E no versículo 10 diz assim: e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Quando este menino vai para o palácio, porque a filha de Faraó o adota, no palácio, Moisés é sustentado pelo Senhor. E ele aprende culturas, mas o seu coração não é convertido a esta cultura, mesmo fazendo parte de tudo aquilo, porque nós fazemos parte de uma cultura que muitas vezes pode ir contra aquilo que aprendemos com Deus. Mas o nosso coração não é corrompido, porque nós criamos uma aliança com o Pai, que nos ensinou todas as coisas, mesmo em mudanças que fogem da nossa alçada. Fique em paz, não tenha medo. Deus te sustenta em todas as coisas. Este homem cresceu nas mordomias palaciais. Este homem viveu tudo aquilo que talvez ele não vivesse na cultura e na família onde ele estava. Mas o Senhor o sustentou, o Senhor o formou e fez um homem com um coração consagrado a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, porque você é uma mulher que está inserida em uma família que tem promessas do Pai, promessas de crescimento, de multiplicação e de fortalecimento na palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.